Vilar, nesse bloco vamos fazer um resumo, um resgate histórico, para que os policiais possam entender o contexto que vai culminar na PEC 37. Não é a PEC 57, Não, é a não, não. PEC 37, 37. que é do Senado, né? Há alguns meses atrás, né, iniciou-se uma corrente muito forte, né, encabeçada pelas entidades representativas de classe, as de verdade, né? As de verdade, para deixar frisado, né? São os sindicatos da categoria, a Fenaguardas, enfim, né? Na ocasião também, a gente teve o episódio lá do Brasil Participativo, que a presidente do Sindicato de Guardas Municipais de Curitiba, né, Sim. propôs uma ideia a qual nós, assim, a regra era que as 5 melhores ideias, as mais votadas pelo Brasil, iriam ser colocadas como prioridade de governo, deste governo, Sim. e a nossa ideia, né, que foi encabeçada por ela, ficou em quarto lugar, sendo a primeira Da sobre a segurança matéria da pública. segurança pública, Exato. né? Em seguida, a gente iniciou a discussão do que hoje é a PEC 57, mas Exatamente. essa corrente muito forte, né? Ela gerou impactos positivos, impactos não, né? Gerou questões positivas tanto na Câmara, que gerou a PEC 57, quanto no Senado, né? Exatamente. E o Senado, né? Os senadores, né? Não, o assunto está em pauta, né? Sim, era um assunto que estava em pauta, É. então se reuniram e criaram, né, o que seria a ideia da PEC 37, que basicamente tem como primordial destino. Ela é de 2022, né? Sim, Aí ela ficou lá parada lá na CCJ até ter essa última movimentação, exato. né? Então, para esclarecer para os nossos policiais, essa PEC 37, né? O relator é o senador Efraim Filho, Efraim né? Feliz. Do União Brasil da Paraíba, né? Então, o que ela faz? Ela coloca as guardas municipais e os agentes de trânsito no caput de 144, Exatamente. né? Ao fazer isso, ela mantém a nomenclatura guardas Guardas municipais. municipais, né? Que era aquele entendimento de quando foi feita, né, a autoria dela lá em 2022, era um cenário diferente de 2023, Exatamente. né? Um cenário bem diferente de 2023. Então, aí o que acontece? Como assim, o assunto guarda municipal está em alta, Isso, tá né? rendendo bastante. Graças, né, em partes, né, nós temos que dizer, né, a boa vontade do nosso prefeito aqui de São Paulo, Ricardo Nunes, de colocar a Guarda Civil Metropolitana no cenário nacional, a discussão está ali acalorada, né? E nós, as entidades representativas, sindicatos que compõem a FENAGUARDS, a própria FENAGUARDS, nós estamos com o pé até embaixo no acelerador, justamente para fazer com que a nossa PEC 57 ela ande na Câmara, né, cumpra lá os requisitos legais de aprovação numa emenda constitucional, né? E que a gente tenha aquilo que nós merecemos, que é o quê? O nosso reconhecimento como Polícia Municipal, né? Exatamente. Não só o reconhecimento do nome Polícia Municipal, mas aquilo que advém junto, que é o Isso. quê? Que é uma Matéria de equiparação previdência. previdenciária com os demais policiais de caráter civil, Isso. polícias civis, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, né? E as polícias penais. Então é o que nós estamos buscando na PEC 57. A PEC 37 ela não traz essa parte de É previdência. verdade. Ela só coloca lá no inciso 7º, Sim, né? O que é bom, sim. porque assim, aquela discussão de se é ou se não é acaba, né? Se ela for adiante. O fato é, eu tô com uma matéria aqui da CNN, mas ela é uma matéria assim que eu não consigo dar muita credibilidade, vou ter que falar o nome, né, o português claro, né? Porque ela, em um termo aqui, ela coloca que da CCJ vai direto para a Câmara. E não é assim que funciona uma PEC, né? Ela tem que ter lá os 2/3, tem que ser votada em primeira, segunda discussão, né? Aprovar uma alteração na Constituição não é com estalar de dedos, né? Então tem lá um rito lá que precisa ser feito. Nossos policiais bem sabem, porque é o que nós estamos passando com a PEC 37. Exatamente. Perdão, a PEC 57, 57. né? É o que nós estamos passando, aguardando lá, nós vamos ter uma audiência pública, né? No dia 26 agora, lá em Brasília, né? E dessa audiência pública, a gente espera que os pareceres, né, do presidente lá da audiência pública, que aquela documentação que vai ser gerada a partir daquela discussão, sejam favoráveis ao texto completo, Exatamente. né? Vamos chamar assim de a íntegra da PEC 57. Qual que é a importância dessa movimentação? Porque às vezes as pessoas ficam, né, elas, com uma certa ansiedade, né?
é de que justamente nós estamos falando do mesmo assunto. PEC Exatamente. 57 trata de guarda, PEC 37 trata de guarda, né? E da colocação das guardas municipais aonde elas precisam efetivamente estar, no caput 144, Exato. né? E no caso da PEC 57, né? Com nomenclatura Polícia Municipal, com atribuição de policiamento preventivo, né? Sim, No âmbito do município, das competências municipais, obviamente, né? sim. Então, e Facu- Facultado aos entes, né? exatamente. E nos dando o direito de termos uma aposentadoria, né, como os demais órgãos, porque eles estão lá no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Né, Exatamente. que aí está aquela discussão, aposentadoria especial, pode, Isso. não pode, isso, aquilo dá ou não dá. Não, não dá. Sim, Só dá se a gente estiver lá no quarto B. isso. Quem está no quarto B, cada ente federado pode ir lá propor lá. Então, ou seja, se tiver aí um ente federado extremamente abonado aí, ele vai lá e fala assim, não, os nossos policiais aqui vão aposentar com 25 anos de contribuição. Aí ele põe lá, né? Ele está autorizado a fazer. Agora, Exatamente. a questão é que, no momento, as prefeituras não estão autorizadas a conceder uma aposentadoria com tempo diferenciado da regra geral, Exato, mais benéfica, né? em virtude única e exclusivamente de ser guarda, que é o que está previsto lá no quarto B. Exatamente. Né? Então, assim, na verdade, um vídeo de esclarecimento, né? Sim, Para que os policiais entendam que houve essa movimentação dela na Câmara, ela ainda vai precisar ser votada em plenário. exatamente. Né? Se ela não tiver uma comissão especial, que às vezes pode ter, o presidente do Senado pode pedir, né? Enfim, mas vai dependendo do acordo político lá. A vantagem é que a discussão está em alta. Exatamente, Valar, Né? porque a PEC 37, ela é boa, né? Ela é boa. Porém, num cenário a qual existe a PEC 57, que é muito melhor do que a 37, né? Não tem porquê a gente... o nosso desejo... Diminuir a exatamente, pressão em cima da 57. ir para 37, porque a 37, como você já bem disse, né? Ela só vai colocar o nome guardas municipais como no inciso 7º do caput. E aí nós precisaríamos o quê? Ter mais uma briga para mais uma PEC para alterar o artigo 40. Que é a matéria de previdência. Já a PEC 57, ela já resolve resolve todas essas questões. exatamente. O fator positivo é que, politicamente, você tem um efeito sanduíche, né? Sim. Você tem a Câmara empurrando, né, um assunto, o Senado empurrando da forma dele o mesmo assunto, Sim. né? Isso faz pressão no governo, né? E pode gerar bons frutos. Exatamente.